Deus tem nos dado uma direção baseada no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus Cristo disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Então Jesus Cristo prometeu uma vida com abundância. O irmão Darlan citou aqui o texto de Isaías, que fala que se nós crermos e quisermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então Deus, nós vimos aqui ao longo do mês de janeiro, ao longo do mês de fevereiro, já estamos em março, quantos textos bíblicos, quantos princípios que provam que Deus realmente quer fazer com que a sua igreja, com que o seu povo prospere. Amém? Então, embora exista uma deturpação da doutrina da prosperidade no meio cristão, isso não invalida a palavra de Deus, que diversas vezes ensina que Deus quer fazer do seu povo um povo próspero. Ao bem da verdade, muita gente confunde prosperidade com riquezas. O irmão Darlan estava aqui muito usado por Deus para falar desse contraste, dessas pessoas que estão, por causa da ambição, elas só querem as riquezas, mas elas esquecem que nós temos que colocar o dono da riqueza em primeiro lugar. E quando você busca as riquezas e deixa o dono da prata, o dono da riqueza, porque a Bíblia diz: riqueza e honra estão em tuas mãos. Então eu deixo o dono da honra, o dono da riqueza de lado, e eu quero só a riqueza. Essa riqueza é totalmente prejudicial. Ela vai me levar para um lugar de perigo, um lugar de morte. Agora, quando eu busco o dono da prata e do ouro, quando eu me apaixono por ele, quando eu amo a ele, eu sirvo a ele, eu me entrego, eu me rendo a ele, eu busco fazer os seus princípios, a prosperidade, a honra, a glória e as riquezas vão me seguir. Como diz no Salmo 23, certamente que bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Amém? Mas Deus vai dar para cada um de nós uma medida, segundo os dons que Ele confiou a cada um de nós, e segundo também a nossa obediência aos princípios. Nós aprendemos aqui, por exemplo, que o diligente, o esforçado, aquele que é caprichoso, aquele que é zeloso, aquele que é perito naquilo que faz, é um dos princípios que nós aprendemos, essa pessoa vai prosperar. Mas se do contrário a pessoa é preguiçosa, ela é relaxada, faz as coisas de qualquer maneira, ela não vai prosperar. Então, é isso que a gente está aprendendo. A vida com abundância está disponível, a prosperidade está disponível, mas existem princípios para serem cumpridos. E é bom lembrar também que perante a palavra de Deus nós fazemos parte de um corpo, e nesse corpo nem todos terão a mesma função, nem todos serão médicos, nem todos serão dentistas, nem todos serão advogados, nem todos serão administradores, nem todos serão empresários, e consequentemente teremos diferenças de classes e posições sociais, e não tem nada de errado com isso. A gente precisa entender isso também, porque às vezes a impressão que dá é que algumas pessoas acham que todo mundo vai ser igualzinho. Não é isso que Deus planejou. Se todo mundo for médico, quem que vai fazer o trabalho do dentista? Quem que vai fazer o trabalho do administrador? Quem que vai ser pastor? Quem que vai ser evangelista? Quem que vai ser missionário? Não dá. Então, cada um no seu quadrado, e cada um terá uma renda proporcional à sua função, ao seu trabalho e às suas habilidades. Simples assim. Amém? Porque às vezes acho que algumas pessoas ficam fantasiando, né? O camarada é um gari e ele pensa que vai ter o mesmo salário do médico. Não dá. Ele vai ter que estudar para ser médico, para ter o salário do médico. Sendo gari, não vai dar. É uma coisa óbvia. Então, é por causa de algumas confusões como essa que às vezes muitas pessoas se revoltam contra Deus. Elas vêm que simplesmente acham que vem na igreja, escutam uma palavra e amanhã ela está próspera. Não é assim que funciona. Em princípio, tem um preço a se pagar. E hoje nós vamos estar aprendendo mais 6 princípios, se Deus nos der graça, que serão os nossos últimos 6, e nós vamos fechar com 40 princípios para alcançar uma vida com abundância. Amém? E aí depois você já vai orando, profetizando que o pastor vai escrever esse livro. Vai sair um livro do pastor, né? 40 princípios para uma vida com abundância.
Glórias a Deus. Ele pode fazer até uma campanha de jejum, né? 40 dias de jejum para alcançar os 40 princípios que vão te levar à prosperidade. Porque tem gente que só quer fazer os 40 dias de jejum para alcançar a prosperidade sem cumprir princípio nenhum. Aí não vai acontecer nada. Então tem que jejuar, tem que orar, mas também tem que botar em prática a palavra de Deus. Diga-se de passagem, esse é um dos princípios, né? Praticar a palavra. Então, 35º princípio, está todo mundo aqui comigo? Glória a Deus. Esse amém aí foi muito fraco. Esse amém é amém de quem ficou o dia todo na praia hoje, se desgastou e não recuperou energia aí. 35º princípio: exerça sua fé na palavra de Deus. Amém? 35º princípio: exerça sua fé na palavra de Deus. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? João 14, versículo 12 até o 14 diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Presta atenção: e tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus está prometendo na sua palavra. Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu diria para o monte se mover, e ele se moveria. Aqui Jesus Cristo está dizendo que se eu acreditar nas promessas de Deus, se eu acreditar na palavra de Deus, tudo que eu pedir, o Senhor vai realizar. Essa palavra pedir no grego é a palavra aiteo. Aiteo significa exigir, ordenar, determinar. Então, na verdade, a tradução correta seria: tudo aquilo que você exigir, tudo aquilo que você determinar, tudo aquilo que você ordenar em meu nome, eu o farei. Irmãos, uma coisa que a igreja precisa aprender definitivamente: tudo que Jesus conquistou na cruz está disponível para nós desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou. Nós não temos que ficar fazendo campanha de jejum e oração. Eu não tenho que subir um monte de joelho. Eu não tenho que ficar implorando Jesus. Eu não tenho que ficar chorando pelas paredes. Ah, Jesus, por favor, por favor. Não. Eu preciso tomar posse pela fé. O que falta para muitos de nós é fé. Porque se a gente tivesse fé, eu diria um monte para se mover, e ele se moveria. Se eu tivesse fé de verdade, do tamanho do grão de mostarda, como diz a Bíblia, eu simplesmente iria exigir o que Jesus já conquistou para mim na cruz. Jesus não precisa morrer, ele já morreu. Ele não precisa ressuscitar de novo, ele já ressuscitou. As promessas, todas as promessas de Deus, a Bíblia diz que tem nelas o sim e o amém. Ou seja, Deus está dizendo: olha, se tu toma posse aí, que já tem o meu sim, já tem o meu amém. Assim seja. Deus está concordando. Por que então os milagres não acontecem? Falta fé. Nós não temos fé o suficiente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Se eu não acreditar que o meu Deus é um Deus abençoador, se eu acreditar que as suas mãos estão encolhidas, se eu acreditar que Ele não é o bom Pai que a Bíblia diz que Ele é, as coisas não vão acontecer, porque assim como você crê, assim como você pensa na sua alma, assim é. Agora, se você crê que Ele é um bom Pai, que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus abençoador e que tudo Ele pode fazer aquele que crê, assim será. Simples assim.
1 João 5,4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Semana passada eu ministrei duas coisas muito importantes. É chegada a hora em que Deus está levantando uma igreja que vai assumir a sua identidade de filho. É chegada a hora que Deus está levantando uma igreja que vai assumir a sua posição em Cristo. Nós temos uma posição em Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado e potestade. Esta igreja que tem a identidade de filho, esta igreja que sabe o seu posicionamento em Cristo, ela precisa se mover por fé e não por vista. Ela precisa se mover na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito, irmãos, que Deus está reservando um tempo de grande avivamento como nunca se viu, e nesse avivamento será acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Ou então a minha Bíblia está enganada, porque Jesus disse que nós faríamos maravilhas, sinais maiores do que ele fez, e eu creio que tudo isso está disponível, mas nós precisamos tomar posse pela fé. E por que falta fé para a igreja? Por que a igreja de hoje é uma igreja frágil, uma igreja muitas vezes adormecida e sem fé? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu me alimento pouco da palavra de Deus, se eu tenho pouco tempo do meu dia a dia dedicado à meditação na palavra, a ouvir a palavra, automaticamente eu vou ser um crente raquítico, eu vou ser fraco de fé, eu não vou ter fé para expulsar nenhum demôniozinho lá, o Zé Pilintra, nem o Tranca-Rua, nem Pombagira, Exu Caveira, muito menos, é o demônio da morte. Então, por quê? Porque a minha fé é fraca, é a fé da engolista, como diz meu pai. Estou fraco. Então eu preciso me alimentar da palavra. Por isso que alguns têm mais fé e outros, como diz meu pai, têm pouca fé. É a pessoa que toma pouco café, ela tem pouca fé. Na verdade, ela tem pouca fé porque ela não medita de dia e de noite. E esse é o princípio que nós aprendemos aqui. A meditação na palavra, ela traz fé. Quanto mais você se alimentar da fé, você sai de carro, bota um CD no teu carro, bota lá um pendrive com música, com louvor, com texto bíblico, ou bota lá Salmos, tem a Bíblia gravada do Cid Moreira, em Salmos. Põe, você tem que estar ouvindo a palavra, está no seu trabalho, bota lá uma rádio evangélica, uma rádio cristã, gospel, escute a palavra, escute louvor o dia todo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum canto espiritual, que sejam essas coisas que ocupem a nossa mente e nosso coração, tem que ser cheio da palavra. É isso que me dá autoridade, isso que me dá coragem, isso que me dá fé. Amém? Glória a Deus! Então diga para o seu irmão, exerça a sua fé. Amém, irmão? Toma mais café aí. Larga o chimarrão e começa a tomar café. Brincadeira, amém? 36º. Quem quer ser próspero aí? Quem quer ter uma vida com abundância? 36º princípio. Diga assim para o seu irmão, seja firme e constante. Amém? Repita comigo assim: disciplina, mais perseverança. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada e uma pessoa perseverante. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O cristão, o homem de Deus, a pessoa que deseja viver uma vida com abundância, ela precisa ser firme e constante. Ela não pode ser um dia está andando sobre as águas, outro dia está afundando. Um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia muito sorrindo, outro dia muito chorando. Eu tenho que ser constante, disciplinado e perseverante. Isaías 35:3:
Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. O que é mão fraca e joelho tremente? Né? A pessoa está... Não dá para ser assim na nossa caminhada. Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para aquele que manqueja não se desvie inteiramente. Tem cristãos que são o famoso cristão Raimundo. Um dia pé na igreja, outro dia pé no mundo. É o cristão do muro. É aquele camarada que ele adora ficar em cima do muro. Ele não sabe ainda o que ele é. Ele é meia boca, né? É como a gente aprendeu ontem à noite, é o cristão mais ou menos. Ele não é nem de mais nem de menos, ele é mais ou menos. E não dá para ser cristão mais ou menos, não dá para ser crente mais Raimundo, não dá para ficar em cima do muro, porque o muro também é do diabo. A Bíblia diz: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, seguiu. Então às vezes a gente é indeciso, nós não conseguimos correr a carreira. Jesus nos chama para correr uma carreira, mas como é que eu vou correr a carreira se eu estou indeciso, se eu estou trôpego, se eu não entendi ainda que o caminho é aquele que o Senhor está apontando, o caminho estreito? Aí eu fico procurando outro caminho, eu fico procurando uma outra estratégia, não dá, não funciona. Então eu preciso ser firme, eu preciso ser constante. O Senhor está apontando o caminho por aqui, então eu vou marchar como um general, como um soldado. O Senhor vai à minha frente. Em Lucas 18:1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. A gente aprendeu aqui que um dos princípios é orar sem cessar, buscar o Senhor continuamente. Então é continuamente, é uma perseverança. Eu não posso orar, um dia eu oro, outro dia eu não oro. Hoje eu estou com vontade de buscar Deus, mas hoje eu não estou com vontade de buscar Deus. Hoje eu vou ler a Bíblia, mas hoje eu não vou ler. Então eu sou inconstante. Eu tenho que ser firme e constante. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou buscar a Deus todos os dias. Eu vou orar todos os dias. Claro, irmãos, que nós não podemos ser religiosos. O que é o religioso? O religioso é aquela pessoa que no dia que aconteceu algum imprevisto, que ele não conseguiu ler a Bíblia por algum motivo, ou ele não conseguiu orar como ele gostaria, aí ele já se sente em pecado. Aí ele já se sente em pecado porque ele não conseguiu cumprir o rito religioso dele. Também não é por aí o caminho. Religiosidade é abominável aos olhos de Deus. Mas Deus fala de constância. Tem dia, irmãos, que eu vou orar mais e vou ler menos a Bíblia. Tem dia que eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. Tem dia que eu vou louvar mais e nem vou orar muito nem ler a Bíblia. Porque conforme o Espírito, eu tenho o Espírito Santo, amém? Então tem dia, como diz uma música da cantora Ludmila Feber: Senhor, hoje eu só quero te adorar. Tem dia que eu não estou legal, não tenho, sabe, o meu espírito não está para ficar muito de leitura, então eu quero louvar, então eu boto o louvor e eu louvo o dia todo. Enchei-vos do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então eu vou me encher adorando, então eu vou louvar. Enquanto eu estou louvando, o Senhor vem com a sua presença, Ele me lava, Ele me cura, Ele me restaura. Mas tem dias que eu sinto uma fome, uma necessidade de ler mais, então eu tenho que ler. Então eu leio um livro, eu leio a Bíblia, eu leio mais. Tem dia que, conforme a guerra, a batalha, eu sinto a necessidade de orar mais, então eu oro mais. Sabe, entendeu? Não é religiosidade, mas é uma constância em oração, uma constância em adoração, uma constância em meditação, mas conforme o Espírito vai me guiando, não um rito religioso, ok? Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque assim, a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. A Bíblia diz que tem promessas e bênçãos para aqueles que semeiam bem, para aqueles que estão sempre fazendo boas obras. Só que a Bíblia diz que a gente vai alcançar a colheita se a gente não desfalecer. Às vezes o camarada plantou, só que ele não está vendo o resultado do plantio dele, e aí ele desanima e para de plantar. Sabe o que vai acontecer? Lá na frente ele vai colher aquilo que ele plantou, mas vai passar um tempo e ele vai ficar sem colher nada, porque ele parou de plantar.
não foi constante. Então, eu tenho que ser constante. Se eu plantar todo dia, se eu fazer boas obras todo dia, daqui a pouco eu vou chegar a um estágio na minha vida que todo dia eu vou ter coisa para colher, todo dia eu vou ter bênção para colher. Amém? Você recebe, igreja? Diga, eu recebo. Então seja firme, constante, não pare de plantar, não pare de fazer o bem, não pare de buscar, não pare de bater. Pedir, dá-se-vos-á, buscais, encontrareis, o que bate se abre, o que busca encontra, o que pede recebe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Eu tenho que tomar posse dessa palavra, e eu tenho que ser firme. Mateus 24:13: aquele que perseverar até a metade do caminho será salvo. É isso? Mas como que não? A Bíblia de vocês é diferente? Claro que é. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A caminhada com Deus não dá para ser meia boca, não dá para ser mais ou menos, não dá para ser constante. Eu tenho que ser firme, disciplinado, perseverante até o fim. Amém? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, como disse o apóstolo Paulo, eu sei estar contente em todas as ocasiões. Eu aprendi a ter alegria em meio à escassez e também à abundância. Por isso eu posso dizer diante de vocês: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. 37º princípio. Está todo mundo comigo? Quem quer aprender o 37º? Diga para a pessoa que está do seu lado: respeite o tempo. Amém? Eu preciso aprender a respeitar o tempo. Se eu quero prosperar, se eu quero ter uma vida com abundância, eu preciso entender que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que muita gente está triste, não só na igreja, mas principalmente fora da igreja, porque o camarada, ele olha para a grama do vizinho, ele olha para o carro do vizinho, ele olha para a mulher do vizinho, ele olha para as conquistas do vizinho, e aí ele começa a pensar assim: meu Deus, queria tanto ter um carro daquele, eu queria tanto ter uma casa daquela, eu queria tanto ter aquele salário. Só que às vezes aquele camarada lá já está com 60 anos de idade, ele lascou a vida toda para alcançar aquela renda, para conquistar aquele patrimônio. Aí o camarada está com 30 anos de idade, está só começando a vida, ele já quer ter o mesmo do outro de 60. Respeite o tempo. Como que eu vou querer botar a carroça na frente do cavalo? Claro que tem pessoas que recebem uma herança, né? O cara é superdotado, teve uma ideia genial, Deus pode dar ideias criativas, Deus é um Deus da criatividade, e você com 25 anos de idade pode se tornar um milionário, pode se tornar uma pessoa muito abençoada. Se você for cristão, glória a Deus, saiba que Deus está te dando isso para você investir no reino de Deus, não é para ficar egoísta só para você. Agora, tudo tem um tempo. Eu não planto, quero colher. Planta, espera o tempo da colheita. Amém? Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isaías 40:31: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando a gente aprende que tudo tem um tempo determinado por Deus, tem uma hora para tudo. Tem a hora de brincar com meu filho, tem a hora de conversar com a minha esposa, tem a hora de sair para tomar sorvete, tem a hora de trabalhar, tem a hora de dormir, tem a hora de descansar, tem a hora de conversar, tem a hora de brincar, tem tempo para tudo. Quando eu aprendo essa matemática da vida, essa simplicidade que Deus fez, que é a vida, né? A vida ela é fácil de viver.
Como diz uma música do Thales Roberto, a gente que complica tudo. A gente quer antecipar as coisas, quer botar uma carroça na frente dos bois, sabe? E aí a gente não vive a vida, a gente não usufrui a vida, a nossa vida se torna um fardo, se torna um peso, e Deus não quer que a nossa vida seja um fardo. Deus quer que eu usufrua a minha vida, que eu seja uma pessoa que desfrute da vida, sabendo que tudo tem tempo, e que aquilo que Deus tem planejado para mim, aquilo que Deus tem planejado para você, vai se cumprir, amém? Porque o diabo não tem poder para roubar as bênçãos que Deus tem para os seus filhos, aleluia. Mas eu preciso fazer a minha parte, respeitar o tempo, não ficar ansioso com o dia de amanhã. Vou viver o hoje, vou plantar minha semente no dia de hoje, vou fazer o bem no dia de hoje, vou ter um tempo para tudo, e no tempo certo a vitória vem, amém? Aleluia. Porque se eu viver uma vida de ansiedade, com o coração pesado, ansioso, preocupado com amanhã, eu não vou fazer as coisas bem feitas no meu presente, e automaticamente, se eu planto uma semente meia boca, se eu planto uma semente, eu faço o trabalho, uma obra de qualquer jeito, a colheita vai ser proporcional à minha semente. Eu tenho que respeitar o tempo, viver um dia de cada vez, respirar fundo, e aquilo que está na minha mão para fazer, quando chegar a hora de fazer o que eu tenho que fazer, faça tudo com qualidade, faça tudo com esmero, faça tudo com tranquilidade, bem feito, que vai ter uma colheita disso, amém? A pessoa, se o camarada chega lá no consultório do Jair, ele vai para fazer uma obturação, ele quer obturar 2 dentes, o dente está terrível, está até inflamado e tal. E aí o Jair, na pressa, porque ele já tem que atender o cliente seguinte, ele pega, faz só um dente e deixa o outro pela metade. E aquele cara vai para casa com dor de dente. Meu Deus, que dentista é esse? Porque ele não resolveu o meu problema. Aquele cara não vai indicar um outro cliente para o Jair, porque ele saiu de lá com dor. O dentista não resolveu o problema dele. Agora, se o Jair fala com a secretária, olha, esse cliente aqui eu preciso de 1 hora, porque o caso dele aqui é mais demorado, a coisa aqui vai demorar um pouquinho mais, mas pode marcar aí 1 hora, porque nós vamos dar jeito e vai ficar bom o negócio. Ele vai lá, ele usa um tempo a mais, só que ele resolve, a coisa fica, olha, caprichoso, caprichado. Aquele cara sai dali sem dor, com o dente bonito, ele olha no espelho, já sente até o Superman, o Tom Cruise credo. E aí ele sai e já chega para o vizinho, olha, o dentista é o Dr. Jair. Aleluia. Depois corta essa parte da filmagem, que eu estou fazendo propaganda gratuita aqui no Vidas Águas. Mas é só para os irmãos de Nova Trento. Mas se quiser vir de fora também, aqui não tem problema. Aleluia. Irmãos, 38º princípio. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Tiago, capítulo 1, versículo 5. 38º princípio, para quem deseja viver uma vida com abundância: busque a sabedoria. Muita gente enfiou o pé pelas mãos, destruiu sonhos e promessas por falta de sabedoria. Quanta gente estragou algo lindo que Deus tinha para dar para aquela pessoa, para aquela vida, mas por falta de sabedoria, ela acabou com tudo. Ela enfiou o pé pelas mãos, não teve domínio próprio, não teve paciência, gritou, xingou quando não podia. Então a falta de sabedoria, ela é uma das responsáveis por muitas catástrofes que acontecem. Então eu preciso pedir por sabedoria. Deus prometeu dar a sabedoria gratuitamente para quem crê, para quem busca, para quem pede. Amém? Provérbios 2, de 6 a 8, diz que, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Provérbios 8:1.
Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Você sabia que a sabedoria tem voz? Isaías 11:2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora ficou fácil, né? Com essas duas pistas, a sabedoria é um Espírito e a sabedoria tem voz. Quem é que é um Espírito e que tem voz? O Espírito Santo de Deus. Repita assim comigo: a sabedoria mora dentro de mim. Eu não posso deixar de conversar com a sabedoria, porque a sabedoria vive em mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! A palavra de Deus fala sobre a comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo tem voz. Se eu viver uma vida de santidade, de obediência a Deus, o véu já foi rasgado lá na cruz do Calvário. Não tem mais nenhuma parede de separação entre eu e Deus. Eu estou 24 horas conectado a Ele. Eu ouço a voz dEle. Ele dirige os meus passos, Ele me guia, Ele mostra. A sabedoria mora dentro de mim. Então eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que conversar com o Espírito Santo, clamar por sabedoria e ser-me-á dado. Aleluia! 39º princípio. Falta só mais 2. Vai acabar a nossa série. E será o que Deus tem para nós, né? Meu Deus, qual será a próxima série? Aleluia! Nem sei se vai ser série ou se vai ser campanha, né? Eu estou ouvindo aí uma ministração de uma igreja que faz campanha. Eu estou até gostando desse negócio de campanha. Mas depois eu explico isso aí para você, para não dar confusão na tua cabeça. Por enquanto é sério. Aleluia. Isaías, aliás, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repita comigo: agradeça em todas as ocasiões. 39º princípio é: seja agradecido. Agradeça em todas as ocasiões. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças. Muita gente confunde e acha que é por tudo dai graças. Aí morreu a tua mãe, obrigado, Senhor. Teu filho foi atropelado, obrigado, Senhor. Não é por tudo dai graças, mas em tudo dai graças. Amém? 39 vezes no Novo Testamento aparece a palavra Eucaristel. Eucaristel. Agradeça, gratidão, dar graças. Eucaristel vem de Eucaristia. Eucaristel, agradecer em grego. Jesus é o maior exemplo da prática do Eucaristel. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus levantou os peixes e os pães e agradeceu. Quando Jesus foi instituir a ceia do Senhor, Jesus pegou: esse é o meu corpo que é moído por vós, este é o meu sangue, o cálice para a remissão dos vossos pecados. Jesus levantou o pão e o vinho, o que ele fez? Agradeceu. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, Lázaro já estava morto. Jesus chega, tirai a pedra, e ele diz: Lázaro, não, Jesus, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. O que Jesus fez primeiro? Agradeceu. Em tudo dai graças. Números 14, de versículo 2 a 4, diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara que nós tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Por causa da murmuração e da incredulidade, 40 anos o povo viveu no deserto. Um trajeto de 40 dias se transformou num pesadelo de 40 anos. Por quê? Incredulidade, murmuração, ingratidão. Agora, se eu quero ser próspero, se eu quero comer o melhor da terra, eu viro a chave, eu vou ser agradecido, eu vou ser cheio de fé, e eu vou pisar na terra da promessa. Amém? Aleluia! Essa terra é minha, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor entregou aos filhos do homem. É promessa da palavra de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Essa terra é minha. As promessas que Deus tem, terra que emana leite e vinho, mel, é para mim e para você que obedece, que crê e que é agradecido. Amém? Então, em tudo seja agradecido. Salmo de número 103. Salmo de número 103. A Bíblia diz: bendize a minha alma ao Senhor. Deixa eu abrir aqui. Esse eu faço questão de abrir, porque eu quero que você leia junto comigo. Salmo de número 103. É o salmo da gratidão. É o salmo do reconhecimento da bondade de Deus. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Irmãos, eu preciso aprender a dar ordem para a minha alma, porque a nossa alma ela é doente. A nossa alma muitas vezes ela fica depressiva. A nossa alma ela começa com aquela ladainha: ó vida, ó azar, está tudo tão difícil. E o que eu tenho que fazer? Assim como Davi tem que dizer: minha alma, cala tua boca, minha alma, bendiga o Senhor, minha alma, seja agradecida, minha alma, louva o Senhor teu Deus, minha alma, não esquece que Ele que perdoa todos os teus pecados, não esquece que é Ele que sara as tuas enfermidades, não esquece que é Ele que redime a tua vida da perdição, minha alma. Você tem que falar com a tua alma, mandar ela ficar no lugar dela, para ela obedecer. O Espírito tem que dominar a alma. E o que acontece com muitos de nós, que a gente está deixando a alma dominar o Espírito. E quem que tem que falar aí? Quem que tem que ser mais forte? Se o Espírito Santo mora dentro de mim, o Espírito Santo vai controlar o meu Espírito, vai dar autoridade para o meu Espírito, e com esse Espírito recriado que eu tenho, eu vou dizer: minha alma, aquieta-te, espera, Senhor, no Senhor teu Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Temos que dar ordem para a nossa alma. Seja agradecida, minha alma. Dê graças, minha alma. Aleluia. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E para encerrar o nosso 40º princípio para viver uma vida com abundância, e para encerrar com chave de ouro, eu quero dizer para vocês que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? O 40º princípio é: seja um adorador, porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Aleluia! Se torne um adorador, seja um adorador verdadeiro, porque são esses que o Pai está procurando. Deus é em espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Falando de maneira geral, presta atenção, falando de maneira geral, a oração é a ocupação da alma com as suas próprias necessidades. O louvor é a ocupação da alma com as suas próprias bênçãos. E a adoração é a ocupação da alma com Deus. Tem que deixar de ser pedinte e se transformar em adorador. Porque o adorador ele não fica o tempo todo pedindo, ele fica o tempo todo agradecendo.
Porque ele já sabe que Jesus já conquistou todas as promessas para ele. Ele não precisa ficar pedindo o tempo todo. Ele sabe que ele tem um pai que cuida dele e que vai abençoar no tempo certo. Ele até pede, mas ele agradece muito mais. Aleluia! Essa frase eu tirei de Alfred Gibbs, do livro Workshop The Christian Highest Occupation. Lucas 10, 41 a 42. Respondendo Jesus, disse a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. O que Maria escolheu, irmão? A boa parte é estar com Jesus. A boa parte é estar no colo do papai. A boa parte é estar reclinado ao peito de Jesus, como João ali na Santa Ceia. A boa parte é estar com ele. Um dia em seus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, disse Davi. A boa parte é ouvi-lo, é ter comunhão com ele, é estar com ele, é adorar a ele, é se apaixonar por ele, é colocar ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, porque o primeiro e maior mandamento ainda é e sempre será: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste e pratica as primeiras obras. O crente, ele não pode deixar o primeiro amor. Nós temos que ser apaixonados 24 horas por Jesus. Precisamos nos apaixonar por Jesus, pelos momentos de intimidade com ele. Porque é ali, quando nós buscamos ele com toda a nossa força, quando nós colocamos o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos promete que todas as demais coisas serão nos acrescentadas. Aplauda o Senhor Jesus. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Aleluia! Glórias a Deus. Exatamente às 21 horas nós encerramos os nossos 40 princípios para viver uma vida com abundância. Aleluia! Glórias a Deus. Fique de pé, vamos agradecer esse amor. Vamos agradecer esse amor. Vamos agradecer essa graça que nos alcançou. Esse Deus que se preocupa conosco, que nos deu mandamentos, que nos deixou ensinamentos, que nos